Boa tarde. Vamos recomeçar então, caminhando aí para o final do dia 1. Chegou a hora de começar a falar sobre pertencimento, um tema que se relaciona com a bandeira da auditoria independente, fortalecimento da cultura de inclusão e diversidade. É um tema que eu venho desenvolvendo também um programa sobre isso, quem puder assistir no canal Empreender sobre pertencimento. E estou muito feliz de poder moderar essa mesa em especial. Vou convidar aqui ao palco Cristiane Hilário, líder do programa Black Professional Network em firma de auditoria, o Leandro Camilo, líder do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON, Luciene Magalhães, membro do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON. Obrigada. E o Rafael Bonfim, especialista em gerenciamento de projetos para RH e diversidade e inclusão. Rafael, bem-vindo. Esse painel também está aberto para perguntas, como os outros. Vocês podem entrar no site bracon.com.br/participe ou enviar pelo QR Code que aparece aí na tela para quem está acompanhando online. E vou compartilhar aqui uma pergunta e peço para vocês participarem da nossa enquete. Na sua opinião, qual é o principal benefício de uma cultura de pertencimento? Redução de rotatividade entre profissionais, aumento da criatividade e inovação em produtos e serviços, redução de conflitos entre profissionais mais engajados e colaborativos, maior obtenção de retornos financeiros. Então, para participar da nossa enquete, a gente pede aí para vocês colaborarem através do site ibracon.com.br/participe. Camilo, então, vou te passar a palavra. Obrigado, Ju. Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês na 12ª conferência do IBRACON. A ideia é a gente falar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre pertencimento, né? Eu acho que tem se falado muito sobre diversidade e inclusão hoje em dia e é claro que o tema é super importante e a gente quer trazer para vocês hoje uma perspectiva, né? Não diferente, mas um olhar sobre o que de fato eu ganho ou não investindo nesse tema, que é o tema de diversidade e inclusão, né? Eu vou estar aqui hoje, nesse dia, com vocês, batendo um papo junto com a Luciene Magalhães, que é membro do Comitê de Inclusão e Diversidade aqui do IBRACON, comigo, obviamente, né, que sou líder lidero em conjunto com a Lu, o nosso Comitê de Inclusão e Diversidade aqui do IBRACON, com a Cris Hilário, que é líder do programa Black Professional Network, em firma de auditoria, e com o Rafael Bonfim, que é o nosso convidado do dia, aí, a estrela da tarde, né, Rafa? Que é um especialista em diversidade e inclusão e vai bater um papo sobre o tema conosco, né? A gente vai abrir um pouquinho, dando um feedback para vocês sobre como estamos com o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão no IBRACON. Vocês vão se lembrar, quem teve a oportunidade de estar aqui ou quem acompanha o IBRACON, que no ano passado, né, em que completamos 50 anos como instituto, nós lançamos, dentre aquelas várias bandeiras, uma delas é a de fortalecimento da cultura de inclusão e diversidade. E a gente tem feito um trabalho muito bacana dentro do IBRACON nesse sentido. A gente fez uma pesquisa sobre inclusão e diversidade nas firmas de auditoria, e aí a gente vai dividir aqui o resultado com vocês. De pronto, eu já adianto que eu fiquei extremamente feliz com o resultado, né? Eu costumo dizer, né, Ju, que diversidade e inclusão é uma jornada que a gente sabe onde começa, ou já deveria ter começado, mas para terminar vai ser um trabalho árduo, um trabalho longo, né? E os resultados que a gente conseguiu dessa pesquisa mostram que as empresas de auditoria reconhecem a importância e algumas coisas já começam a acontecer, né? Eu aprendi com o Rafa, e ele vai falar aqui hoje, que o importante é começar, né, Rafa? Não pode...
Tem dados ali muito interessantes para nós. O Rafa vai brindar a gente aqui com uma palestra e a gente começa uma roda de conversa, batendo um papo, e vocês fiquem à vontade durante o dia, à tarde, para mandar as perguntas. O Rafa está falando para vocês capricharem nas perguntas, que ele está aqui pronto para responder todas. Nós também, nós todos. Não, que ele falou que é esse painel mais legal, né? Então, combinado. Estou botando fé também. Legal. Já fiz propaganda do meu programa de pertencimento. Bom, a pergunta foi colocada aqui, vocês coloquem, né, o ponto de vista com vocês, qual o benefício da cultura de pertencimento, que a Juliana comentou, redução da rotatividade de profissionais, aumento da criatividade, redução de conflitos entre profissionais. O que é a cultura de pertencimento? O que ela traz para dentro das empresas, né? Profissionais mais engajados e colaborativos, maior obtenção de retornos financeiros, quem não quer, né? Será que é esse o caminho? Então, mandem suas respostas e ao longo do bate-papo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso e trazer as respostas. Bom, o comitê foi criado ano passado, como a gente falou, um pouquinho aqui da nossa estrutura, né? Ele foi, sob o ponto de vista de governança, ele foi muito bem pensado. A gente trabalha aí nessa estrutura de 4 lados. De um lado, cultura e engajamento. A gente acredita que diversidade e inclusão é sobre transformação cultural, e aí a gente precisa das ações que enderecem algo com a importância, né, de uma transformação cultural, seja numa sociedade, seja numa empresa e por aí vai. Ações afirmativas, que é aquilo que colocam em prática aquilo que está descrito dentro da nossa estratégia de inclusão e diversidade. Comunicação e posicionamento, quer dizer, eu me levanto, né, enquanto profissional, e o IBRACON, enquanto instituto, levantando uma bandeira de um tema que foi encampado, né, pelo IBRACON como algo extremamente relevante, que tem valor e que, para um instituto potente como o nosso, a gente consegue ajudar as empresas a caminhar também nesse sentido que nos parece ser o sentido correto, né? Mais do que nos parece, é aquele que a gente está convencidos que o é, né? E gestão e governança, onde a gente, né, desenha, implementa, mede e ajusta como todo plano estratégico. Fazem parte do comitê do IBRACON PwC, Deloitte, UI, KPMG e PPIC. Um pouquinho do que foi feito, né, desde o lançamento das bandeiras. A gente lá em dezembro de 21 lança aquele nosso manifesto super potente. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, eu convido. Ali, de fato, a gente descreve o que, como instituto, a gente busca, né? Lembrando que o IBRACON, como em tudo que faz, a ideia é influenciar, tentar mostrar um caminho, levar o letramento, que é tão importante para evoluir, né? Para que as pessoas possam, nós como cidadãos, como cidadãs, a gente possa evoluir, fazer as reflexões que a gente precisa. Em março, a gente lançou um vídeo que falava do fortalecimento da cultura de diversidade e inclusão. Aí a gente começou o nosso plano de letramento em si, né? Letramento parece uma palavra forte, dura, mas é isso mesmo, né? É a gente reconhecer que a gente precisa aprender, né, para mudar comportamentos, mudar mentalidade, passar a fazer coisas que nós não fazíamos, parar de fazer coisas que nós fazemos e fazer algumas de uma forma diferente, né? Então, é sobre isso. E aí a gente está convencido que é o conhecimento que possibilita, né, a nossa emancipação enquanto seres humanos, e é isso que nos permite fazer as reflexões necessárias para, né, avaliar se a gente tem que mudar, se não tem que mudar, né? Mas é super importante conhecer antes de falar, a gente acredita muito nisso. Então, fizemos um webinar sobre vieses inconscientes. Em maio, I&D, por onde começar. Em agosto, falamos sobre o papel dos homens na equidade de gênero. No dia 22 de setembro, fizemos o nosso post do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, e assim a gente vai se posicionando, assim a gente vai crescendo. Tem próximos, né? No nosso site, a gente tem a agenda dos próximos webinars.
Eu super convido vocês a estarem com a gente, né? É um espaço aberto para reflexão, para discussão, para entendimento, e que incentive as pessoas das firmas que vocês representam a também participar, porque quanto mais pessoas a gente tiver do nosso lado, ouvindo falar e falando, a gente vai naquele movimento né, contaminação, eu estou evitando essa palavra, mas um vai falando para o outro e as coisas vão ganhando uma proporção. Então, seria super importante ter o envolvimento cada vez maior das firmas que estão aqui representadas. E a gente firma o compromisso, a gente já tinha falado sobre isso, de soltar, né, emitir até junho do ano que vem a nossa cartilha do IBRACON sobre diversidade e inclusão, que é um documento que vai ter aí como objetivo, Rafa, mostrar para as pessoas o caminho para um processo de implementação, desde o começo, independente do tamanho da sua firma. Queria mostrar aqui para vocês um pouco sobre os resultados da pesquisa, né? Nós lançamos essa pesquisa, ela ocorreu entre 12 de setembro a 19 de outubro, né? A gente fechou ela quinta-feira da semana passada, insistimos ali para ter uma quantidade representativa, né, de respostas para que a gente pudesse ter uma informação mais assertiva. 36 associadas responderam, dentre elas, né, 42% de firmas que possuem entre 10 a 49 colaboradores, 5% de 50 a 99, 25% de 100 a 499, e 28% responderam empresas com mais de 500 colaboradores. O que saiu dali, né? E acho que isso é uma informação muito positiva, né? Eu de fato, eu não sei se eu tenho que gostar ou não do que eu vejo, mas eu gostei. Desse aqui eu achei legal, assim, achei que mostrou que as firmas estão num movimento, acho que importante, né? Bom, 69% das empresas possuem um código de conduta formal, disponível para todos os colaboradores, né? E desse grupo, 76% incluem compromisso com a não discriminação e com a promoção de I&D dentro desse código de conduta. Então, começa a mostrar aqui que, e a gente gosta disso, né? O auditor adora uma forma, sob o ponto de vista de forma, a gente começa a entrar num caminho, né? Que além de ter os códigos de conduta, que a gente sabe, né, para que servem, né, eles de fato prescrevem, né, qual é o comportamento, quais são as atitudes que são aceitas dentro daquele conjunto de pessoas que formam ali, né, um espaço de convivência, uma empresa ou por onde for, e aqui a gente está falando de firmas de auditoria, e dentro desses códigos a gente já vê, né, informações, né, a manifestação sobre, né, a não discriminação de pessoas e a promoção de diversidade e inclusão. 58% das firmas possuem uma política específica de valorização de diversidade e inclusão e não discriminação, ou seja, um documento à parte ao código de ética, e aí a gente já começa a ver um movimento importante, né? Acho que é legal de ressaltar, voltando só um pouquinho, que nós temos aqui uma representatividade, né? Então, aqui tem empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Então, eu acho que isso aqui não é uma realidade das empresas grandes, né? Obviamente que tem ali nas suas matrizes internacionais e tem um direcionamento muito maior. O que me deixa muito satisfeito é ver que as nossas empresas, inclusive aquelas que estão aqui, né, atuando somente no Brasil, sem uma casa matriz lá fora, também começa a trabalhar com esse tema de uma forma mais intencional, né? A sua firma dispõe de canais preparados para receber denúncias relacionadas à inclusão e diversidade? 47% já tem, 53% não tem. A sua firma possui uma área ou profissionais dedicados ao tema de I&D? Aqui tem uma dispersão grande, né? Então, praticamente um terço aqui, né, das empresas ou tem uma estrutura,
ou não possui uma estrutura, mas possui profissionais dedicados ao tema, e tem ainda 1/3 dos respondentes que não tem uma estrutura. Aqui o que eu digo, né, é importante começar, é importante fazer. Como tudo na vida, se você tem um mapa, né, fica mais fácil de você chegar aonde você quer chegar, né? Então, dá para fazer sem estrutura? Dá para fazer, né? Eu incentivo todas as empresas a começarem a pensar nisso e colocar em prática e aprender com o vizinho. Eu acho que uma coisa legal de diversidade e inclusão é que não tem concorrência ainda, mas vai ter, porque diversidade e inclusão, a gente vai falar um pouco hoje, começa a ser um grande diferencial competitivo, né? Empresas que atuam, né, intencionalmente, conseguem resultados nesse sentido, a gente vai perceber hoje que tem uma vantagem competitiva muito maior, né, que são percebidas no mercado de uma forma diferenciada, né. Hoje não tem ainda, a gente percebe uma parceria muito grande e é muito legal. A gente fala, na empresa que eu sou sócio, a gente conversa com 7, 8 empresas todo mês, né, para dividir o que a gente faz, para ouvir o que está sendo feito, né. Então, comecem, né, façam, sem uma estrutura. É claro que ter a estrutura é melhor, né, mas eu vejo algumas empresas identificando funcionários que são vocacionados, né, mais vocacionados à questão de diversidade e inclusão, cada um pelo seu motivo, e aí as empresas pegam essas pessoas e falam, olha, aqui você representa raça, você representa LGBT, e tem que tomar cuidado para não fazer com que esses caras virem alvos dentro das empresas e que tudo é culpa deles, né? É aquele cara da diversidade. Diversidade e inclusão é um tema da liderança. É um tema da liderança. Enquanto não for, não vai andar na velocidade que precisa. Vai andar aos trancos e barrancos. Empurra, volta. Por que não anda aqui? Porque eu preciso do apoio do presidente. Mas, espera aí, né? Tem algum tema nas empresas que anda sem o apoio do presidente? Não tem, né? Então, é óbvio que se esse é um tema visto como estratégico, ele tem que emanar, né, dos mais altos níveis da corporação. Então, esse aqui é o resultado que nós tivemos. Para aqueles que têm, né, grande parte falando sobre gênero, raça e etnia, LGBT e pessoas com deficiência. Acho que gênero é um tema mais falado já no nosso país já há algum tempo, né, já ganhou mais tração, demorou para ganhar, mas se a gente pegar os últimos 10 anos, é um tema que evoluiu, eu ia falar evoluiu bastante, mas evoluiu. Raça e etnia, acho que por uma questão até, né, de percepção da sociedade de que alguma coisa não estava certo, as pessoas começaram a ter uma visão diferente sobre o tema. É claro que muito movimentado, muito impulsionado pelos movimentos, né? Acho que sem movimento a gente não teria saído do lugar, então acho que todos eles cumpriram um papel super importante e ainda cumprem. E aí a questão LGBT e pessoas com deficiência caminhando aí dentro das agendas das empresas, né? Aqui tem um dado, né, que não surpreende, mas também não é aquele que alegra tanto, né? Sua firma possui um sistema de autodeclaração. A autodeclaração é super importante, né? A autodeclaração é aquele instrumento que permite a empresa ter uma leitura de fato de qual é o seu contingente, do seu ponto de vista demográfico, características, né? Por que as pessoas fazem, por que os países fazem censo, né? Censo é o maior direcionador de políticas públicas, né? Eu preciso saber com quem eu estou falando para pensar o que pode ser feito, e se pode ser feito, e quando pode ser feito. Dentro das empresas não é diferente. É claro que a gente esbarra na questão do LGPD, né? A gente esbarra numa questão até, né, de avanço dentro daquilo que é mais pessoal, né, para a pessoa. Então, eu não quero falar sobre isso, e eu acho que diversidade e inclusão, de fato, é sobre isso mesmo, é sobre respeito. Se a pessoa não quer falar, a gente tem que respeitar, né? O grande segredo, eu acho que é a gente conseguir construir um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade de se manifestar. Essa é a sacada, né? Mas esse é o desafio, esse é o mais difícil, né? Não é sobre quantidade, não é sobre quantidade de pessoas com a característica A, B e C, né? É tudo sobre a construção de algo que faça sentido para a empresa como uma entidade que, dentre,
né, várias responsabilidades, ainda tem que gerar lucro, ainda tem, e que bom que tenha, porque é assim mesmo, todo mundo paga os boletos ali no fim do ano, seja os funcionários, seja os parceiros, sejam os sócios das firmas, né, aqui representadas de auditoria. Então, mas é sobre isso, né, sobre essa construção do ambiente. E aí você estabeleceu uma ferramenta, né, bem divulgado, bem conversado, né, bem explicado, senão o cara fala assim, poxa, qual a sua orientação sexual? Mas peraí, eu não falo isso nem na minha casa, o que eu vou falar para você? Né? Ou o sentimento da pessoa é, eu só tenho a perder se eu falar isso, eu não tenho nada a ganhar, eu nem queria ter a ganhar, se eu não perdesse já estava bom, mas eu perco se eu falar sobre a minha orientação sexual, sobre a minha cor. Né? É curioso, você olha os dados, né, e a quantidade de pessoas que se autodeclaram negras no Brasil vem aumentando. Alguém pode falar assim, porque quer aproveitar das benesses, né? Não tem benesse, né? Esse país não tem benesse para a pessoa negra. Na verdade, o que está acontecendo é que elas estão se sentindo mais à vontade de falar sobre alguma coisa que não era falado. Não é, né? Se tivesse benesse, seria até bom, mas, de fato, não tem. Então, esse tema da autodeclaração é muito importante, assim, né? Nós, do Ibracon, estamos super à disposição, o comitê, para conversar sobre isso, se alguma empresa quiser falar especificamente, porque a gente reconhece que não é um processo simples também. A firma estabelece objetivos claros com base nos indicadores de pessoas e diversidade e inclusão. 31% já fazem essa correlação, né, com base, obviamente, nas informações que são disponíveis. A firma implementa ações para garantir igualdade de oportunidade de tratamento no processo de recrutamento e seleção. 44% já tem essa visão no processo de recrutamento e seleção, que é um passo importante. Sua firma promove programas de desenvolvimento específicos para grupos minorizados. Apenas 19%. Então, se a gente fizer uma reflexão, talvez a gente chegue à conclusão que os grupos não são minorizados por acaso, né? Se a gente chegar a essa conclusão, a gente vai perceber que se tem grupos minorizados, é porque tem grupos majoritários. E esses grupos majoritários, eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas eles se formaram por uma causa raiz, né? Ou eu posso achar que foi por acaso também, eu não acho que foi por acaso, né? Então, se isso é um fato, se eu não mudo o meu processo seletivo, o que eu faço? Eu faço com que esse grupo majoritário ele seja cada vez mais majoritário, né? Se eu tento compreender por que o grupo subrepresentado não faz parte do grupo majoritário, eu percebo que a característica entre eles surte algum efeito sob o ponto de vista principalmente social e econômico, né? Eu olho para isso e dou um endereçamento. Eu trago esse grupo para dentro do grupo majoritário. Isso é inclusão, é disso que a gente está falando. Só que, se eu reconheço que eles não estavam lá, não porque eles não queriam, e sim porque eles não podiam, é claro, eu preciso fazer alguma coisa para adequar esse ambiente, senão as coisas não vão funcionar, né? Então, quando a gente fala de programas de desenvolvimento específico, é sobre isso que a gente está falando, né? E sobre a importância de você reconhecer, né, que nós não somos iguais mesmo, né? E são as diferenças que fazem a gente ser o que exatamente a gente é. Só que essas diferenças, muitas vezes, elas causam um efeito que não é positivo para a vivência daquela pessoa. E aí, inclusão é justamente sobre acertar isso de alguma forma. Então, é super importante a realização desses programas. E o 12º, a sua firma assume compromissos públicos com pactos e associações externas relacionados à IND, 28% responderam que sim. Então, esse aqui é um pouco do extrato da pesquisa, não tem mais uma ainda. Você considera o engajamento dos colaboradores da sua firma com o tema IND, né? 14% muito engajado, 50% engajado, 33% indiferente, e 3% desengajado. Quando a gente fala sobre transformação cultural, né, quando a gente fala sobre alguma coisa que a gente não estava acostumado a falar, é muito comum esse movimento refratário, né, esse movimento de, poxa, por que estão falando sobre isso? Nunca foi falado sobre isso, né? É justamente por nunca ter se falado sobre isso que as coisas estão do jeito que estão.
eu não estou aqui falando que está ruim nem está bom, né? Cada um tem que... Diversidade também é sobre isso, né? É sobre liberdade para pensar, né? Cometer crime, não, mas pensar, né? Pensar e agir em função daquilo que você acha que é certo, sem ultrapassar as linhas, né? Mas é claro que vai ter um movimento que vai gerar muita discussão, vai gerar muito debate, e isso é importante. Então, putz, Camilo, mas 33 indiferente, 3 desengajado, tem 36%? Tem. E eu acho que... eu acredito muito no poder da educação, né? Se a gente tivesse uma educação de qualidade do nosso país, a gente não estaria aqui fazendo essa palestra hoje, né? A gente não estaria falando de diversidade e inclusão. Se os governantes que aqui passaram tivessem feito a sua parte, nós não estaríamos falando sobre isso, mas ainda é um assunto necessário, né? Nós, como iniciativa privada, fazer o que não foi feito por quem deveria ter feito também, porque nós também temos a nossa responsabilidade, né? E a sua firma promove treinamentos e sensibilizações para colaboradores com foco em ID, 22% o fazem, e é isso uma coisa legal que a gente tem feito nesse fórum do IBRACON, né? Dentro da nossa bandeira de inclusão e diversidade. Dentro do nosso comitê, é levar justamente, não um treinamento específico, mas muito conhecimento, que é aquele que, né, certamente vai ajudar a promover o desenvolvimento desse ambiente de pertencimento que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho com vocês. Eu acho que era isso, estou muito satisfeito, muito feliz com o resultado da pesquisa, as coisas estão andando, né? Já é um resultado diferente daquele que a gente tinha quando começamos essa conversa, 1 ano atrás, então achei importante trazer para vocês esse resultado, para que a gente possa continuar fazendo as reflexões e continuar tentando avançar o mais rápido que a gente puder, né? E aí a gente vai com a palestra do Rafa. Obrigada, Camila. Camila, é legal que os números mostram na prática aquilo que a gente vem conversando aqui ao longo do dia, né? Que é as empresas realmente mais engajadas para poderem estar dentro dessas questões envolvendo o ISD na prática, né? E aí, Rafael, queria que você começasse a falar agora um pouco para poder compartilhar com a gente. Realmente está tendo avanço? Está tendo avanço, eu vou responder a pergunta, e a minha apresentação acabou de subir ali. Eu vou responder durante a palestra. Pode Combinado. ser? Porque é uma pergunta complexa e não tem uma resposta certa. Não sei, depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pilota o rolê para mim, velho? Porque aí eu fico gesticulando, apontando para as pessoas, e aí você pode passar o slide. Então, eu sou o Rafael Bonfim, eu sou, em essência, um profissional de RH, eu sou jornalista, eu sou um jornalista, gerente de projetos de recursos humanos, especialista em diversidade e inclusão. Se alguém alguma vez me perguntar se eu planejei essa trajetória de carreira em algum momento da minha existência, eu vou falar que é óbvio que não, porque é um baita de um bololô. Eu sou jornalista, eu estudei sustentabilidade, empreendedorismo, gerenciamento de projetos, diversidade e inclusão, eu já fui personagem de história em quadrinhos, então eu não sou exemplo nenhum para um monte de coisas, muito menos para planejamento de carreira, mas foi uma surpresa muito grata para mim quando eu olho para trás e percebo que eu tive a chance de me engajar na área de recursos humanos e na área de programas e ações de diversidade e inclusão, mesmo tendo uma formação que não tem nada a ver com esse campo. E para mim é um prazer enorme compartilhar um pouco dessa jornada aqui com vocês. E antes de eu começar, antes de eu passar para o próximo slide, eu queria ver da nossa plateia que está aqui com a gente agora, quem que tem interesse por essa área? Levanta a mão. Pô, é uma galera. Quem que, se de repente recebesse o convite de tocar essa bucha, toparia? Tipo assim, ó, a área de diversidade e inclusão agora está no teu colo. Quem que toparia fazer? Pô, ainda é um engajamento bacana, olha só. Muito bom, gostei de ver. Vamos lá, vamos para o primeiro slide, então.
Então, vamos começar de conceitos básicos, e eu vou chegar na resposta da pergunta da Ju Rosa, que ela é muito importante. Então, afinal de contas, o que é diversidade? É o conjunto de características culturais, biológicas, sociais, econômicas, que fazem de cada indivíduo um ser único. Eu gosto dessa definição porque, trocando em miúdos, ela fala o seguinte, que é o conjunto de características externas no mundo que nos traz uma variedade gigantesca de possibilidades da existência humana. Isso é muito interessante. Próximo. Mas é muito interessante que a gente pensa em diversidade e inclusão, e a gente quase que fala essa palavra quase que junta, né? Diversidade e inclusão. Mas são duas palavras, e duas palavras igualmente importantes. Diversidade é uma coisa, diversidade é o campo das possibilidades de existência. A inclusão é outro rolê, é a valorização da diversidade a ponto de considerá-la em todas as tomadas de decisão da organização. Isso é inclusão. Passo para o próximo. Essa figura aqui do meu lado esquerdo, ela é super manjada. Eu tenho certeza que já teve alguém na plateia que já viu ela alguma vez. Eu acho ela altamente didática. Ela vai nos mostrar qual que é uma trajetória interessante entre a exclusão até a inclusão de fato. Então, na exclusão, eu tenho as bolinhas amarelas, que eu vou chamar de Cheetos Bola. Eu tenho a galera do Cheetos Bola que não está considerando as balinhas de jujuba. De maneira nenhuma. Todas as balinhas de jujuba estão para fora do Cheetos Bola. Aí, num determinado momento, as balinhas de jujuba resolvem se juntar para criar uma revolução. Mas elas não estão dentro da festa do Cheetos Bola. Isso é uma segregação. Eu tenho uma pseudo-inclusão se a galera do Cheetos Bola abrir as portas e as jujubas entrarem, mas as jujubas não interagem com o Cheetos Bola. Elas continuam segregadas num mesmo grupo, mas dentro do contexto. Isso ainda não é inclusão. A inclusão só acontece a partir do momento que eu tenho absolutamente todos e todas as pessoas agindo dentro daquele ambiente, tendo as suas particularidades sendo valorizadas e consideradas. Então, eu vou voltar ali para a definição de inclusão ali do lado, que eu acho que é muito interessante. Inclusão diz respeito ao ato de criar um ambiente no qual as pessoas diversas possam pertencer e prosperar. É um desafio qualitativo e tem a ver com a cultura organizacional. Enquanto a diversidade é um desafio quantitativo. Volta o slide, Camilo, por gentileza. Eu posso, de repente, olhar para a minha organização e pensar que eu tenho diversidade, eu tenho representatividades de certos grupos A, B e C dentro da minha organização. Mas essas pessoas estão incluídas? Eu estou levando em consideração esse desafio qualitativo e estou levando em consideração a conexão da inclusão com a minha cultura organizacional ou não? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Vai lá. Eu gosto muito dessa definição que deixa as coisas bastante simples, na verdade. Diversidade é um fato. A diversidade é inevitável. O Camilo falou sobre isso muito bem aqui durante a abertura. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta nesse exato momento. Essa quantidade de pessoas traz uma infinidade de universos e de bagagens e de culturas e de etnias e de etc. que não dá nem para a gente listar aqui agora. Isso é um fato. A inclusão é um ato. Eu gosto de pensar nessa frase também, olhar para ela e olhar para dentro de nós mesmos e tentar pensar até que ponto a organização que eu estou, ela reflete esse fato ou não. Porque se a diversidade é um fato, o que acontece ali fora tem chances de acontecer dentro da minha organização também. O que eu estou querendo dizer é perguntar para vocês se a organização de vocês, de alguma maneira ou de outra,
reflete a realidade da sociedade brasileira ou mundial, ou não. Porque essa é uma trajetória interessante. A gente vai entender como que ela acontece e por que ela é tão legal. Vai lá. Como que eu considero tudo isso que eu falei? Eu só trouxe vários conceitos fofos assim para vocês, que sem ter uma prática concreta não valem muita coisa. Então, como que eu transfiro tudo isso que eu falei para o universo corporativo, independente do meu cenário, do meu tamanho, independente de qualquer coisa? Vai lá. Eu faço isso pensando nessa outra afirmação aqui. Diversidade e inclusão não é uma causa, é uma estratégia de gestão. Eu vou explicar por quê. Próximo. Vai lá. Pode passar 3. Boa, deixa aí. Eu trouxe aqui para vocês 3 afirmações, que são afirmações de inspiração e de referência do porquê adotar uma estratégia de diversidade e inclusão na sua organização. São informações importantes. Uma fala de lucratividade, a outra fala de resolução de conflitos e a outra fala de crescimento sustentável. Então, é interessante a gente olhar que existem referências que nos apontam que é uma boa ideia fazer isso acontecer. Mas, se eu olhar só para essa afirmação, eu não vou muito longe. Se vocês perguntarem se eu uso isso como referência absoluta para iniciar um trabalho, eu vou dizer que não, eu não uso. Eu acho legal. Mas, afinal de contas, o que isso tem a ver comigo ou com a minha realidade? Próximo. O que tem a ver com a nossa realidade... Não, volta. O que tem a ver com a nossa... Fiquei bravo, né? O que tem a ver com a nossa realidade... Volta lá, pô. É a importância que a gente dá para essa temática e, antes de qualquer coisa, olhando para dentro. Eu estou tão feliz de estar nesse fórum e dizer o que eu vou falar agora, porque eu tenho certeza que vocês vão entender o peso do que eu vou dizer. Diversidade e inclusão sem números, sem estatística e sem dados, ela é uma causa com boas histórias, o que é legal, mas a diversidade e inclusão com números se torna a estratégia de gestão de pessoas. Então, quando o Camilo traz a provocação para vocês fazerem um censo, eu faço muito eco para que isso seja feito. Vocês têm que ter, para quem quer iniciar essa jornada, um excelente primeiro passo é olhar o seu cenário. Como é o seu cenário? Quais são as representatividades que você tem de fato? Vai lá. Porque tem uma outra relação muito interessante entre dados aqui que eu vou adorar compartilhar com vocês e estou muito feliz de novo. Vocês sabem, melhor do que eu, que dados e números traduzem, evidenciam ou explicam comportamento. A ideia de ter um censo dentro de uma organização é para tentar detectar exatamente isso que eu acabei de falar. Quais são os comportamentos da sua organização que formam essa estrutura? Eu gosto dessa analogia da estrutura de uma casa, porque não necessariamente é algo que você enxerga naquela construção, mas faz parte do estrutural que você tem. Você tem que tirar um raio-x daquilo ali para tentar endereçar os desafios que você quiser. Vai lá. Quando você tem esse raio-x e esse censo na sua mão, como eu falei, você vai ter a tradução de alguns comportamentos. Você vai, na verdade, conseguir enxergar de uma maneira bem concreta algo que, para quem não é de RH, parece muito etéreo. Quando a gente fala de cultura organizacional, para pessoas que não lidam com isso diretamente, ou engajamento, ou employer branding e tal, parece uma coisa muito distante. Mas não é muito distante não, gente. Cultura organizacional nada mais é do que a soma ou o agrupamento dos seus valores que se tornam o seu comportamento, ou os seus comportamentos que se consolidam em valores.
Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que, quando você faz um censo, você vai conseguir detectar em números quais são os comportamentos que você tem dentro da sua organização. Esses comportamentos vão mostrar para você quais são os seus valores em relação à gestão de pessoas. Um exemplo bem concreto do que eu estou falando, tá? Pode passar para o próximo? Não, volta. Era melhor não, volta. Fica aí, tá ótimo. Um exemplo bem concreto do que eu estou falando é quando você realmente olha para dentro e não necessariamente pensa em algo externo à sua organização. Eu quero olhar o meu índice de rotatividade no último semestre. A hora que eu olho o meu índice de rotatividade, eu tenho várias formas de olhar para ele. Eu posso ver quantas pessoas saíram voluntariamente ou involuntariamente. Aí, a partir desse mergulho, eu consigo perceber, eu tenho algum grupo que aparece mais vezes na saída voluntária ou na saída involuntária? Só nessa primeira pergunta que eu fiz, eu já extraio uma série de características dos meus valores e dos meus comportamentos. Provavelmente eu vou ter alguma coisa ali que vai me chamar a atenção. Por que eu tenho esse grupo aqui que está saindo mais do que o outro em situações involuntárias? Eu estou com algum viés inconsciente que eu preciso trabalhar? É disso que eu estou falando. Agora sim. Porque quando você olha para a sua cultura organizacional, você está se convidando a também refletir sobre esses 4 pilares da cultura, que eu acho 4 pilares fantásticos para estruturar um bom programa de diversidade e inclusão. Muita gente pergunta, né? Por onde eu começo? Qual que é o melhor primeiro passo? Para onde que eu vou e tal? Eu ainda estou convidando vocês a olharem para dentro. Não precisa olhar para fora ainda. Olha para dentro. Esses 4 pilares que eu estou trazendo aqui para vocês, eles vão apontar qual é a maturidade que vocês têm naquele momento de segurança para os colaboradores que vocês têm na organização de vocês. A segurança psicológica é um dos pilares mais importantes desse rolê que eu estou falando. É basicamente você pensar se eu tenho um ambiente propício ao diálogo, se as pessoas se sentem à vontade para expressar o que elas estão pensando, sentindo. Isso se traduz de uma maneira muito forte nos meus ciclos de feedback. Os meus ciclos de feedback, eles são feitos da maneira que eles podem ser feitos na sua excelência? Eles são regulares? Os dois lados são preparados? De novo, existe segurança psicológica para eu poder expor alguma coisa que eu quero expor? Vou dar um exemplo concreto da minha parte. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu me sinto seguro em apontar alguma coisa, alguma melhoria na minha organização para minha adaptação ou não? A trilha de carreira é sólida. Eu tenho segurança que os meus, as minhas ferramentas de promoção, por exemplo, elas têm equidade. Durante as nossas reuniões a gente falou muito sobre essa palavra. Tem equidade nos processos? Eu olho para isso de uma maneira calculada e eu estou cuidando dos meus vieses aqui. E por último, não menos importante, tudo isso que eu acabei de falar consolida a minha cultura organizacional. Se eu for iniciar um programa de diversidade e inclusão na minha empresa, qual que é o jeitão que eu vou querer que isso tenha? Qual que é o meu jeito de fazer isso acontecer? O que a minha cultura organizacional tem a dizer em relação a isso? É algo muito particular, o que eu acho maravilhoso. Vai lá. Porque depois que você faz essa reflexão, você começa a estabelecer as suas metas e os seus compromissos. Rafa, quais metas? Eu sei lá, a meta é tua. Você pode fazer o que você quiser. E o legal de você poder fazer o que você quiser é que você tem muita liberdade para atuar de acordo com a sua maturidade cultural e a sua maturidade do momento. Isso é muito importante de ser pontuado. Alguém que não começou nada de diversidade e inclusão, não é para atender todas as frentes ao mesmo tempo e fazer tudo de uma vez só. Não é isso. Eu falei nisso em outro fórum que o Camilo estava do meu lado. É você escolher quais batalhas você quer escolher primeiro, você quer brigar primeiro. Eu acabei de falar anteriormente um exemplo de turnover.
Esse exemplo de turnover que eu dei, de analisar qual é o comportamento dos meus desligamentos, isso já é uma meta. E não tem nada a ver com uma postura externa. Eu posso querer reduzir o turnover de um determinado grupo, eu posso achar que aquilo não está legal, que aquilo traz um viés inconsciente perigoso. É um comprometimento de cada um. Vá lá. Agora, se você quer ter um comprometimento externo, pode passar para o próximo. Você tem 2 caminhos conectados à legislação que eu acho que pode ser um convite legal. Não vou entrar no mérito se deveria ter lei de cota, lei de aprendizagem, não tem nada a ver, minha fala não tem nada a ver com isso. Mas existem essas 2 leis. A lei de cotas de pessoa com deficiência e a lei de aprendizagem são leis que devem ser cumpridas. E eu falar isso nesse fórum tem um peso muito sério. Se elas são leis que devem ser cumpridas, dá para a gente usar esses 2 públicos como um excelente laboratório de diversidade e inclusão. Porque a gente vai poder aplicar uma série de ferramentas e entender para onde que eu posso ir ou para onde que eu não posso ir. Eu recomendo dar bastante atenção para esses 2 programas. Vai lá. E se de repente você ainda quiser ter um outro comprometimento olhando para dentro, olha para os seus grupos de afinidade, possibilidades de grupos de afinidade. Grupo de afinidade é um grupo de colaboradores, de colegas, que você pode agrupá-los e agrupá-las de acordo com as frentes da diversidade e inclusão. Pode passar para o próximo. Eu acho que é uma ação muito legal, porque acontece, e os meus colegas vão poder corroborar com o que eu estou dizendo, volta e meia você pode ter uma situação em que dentro daquela organização você tem colaboradores e colaboradoras que pedem por ações de diversidade e inclusão. Uma coisa muito simples, acabou de ter uma data XPTO, a empresa tal fez um post no LinkedIn, a gente não vai fazer nada, não? A gente não vai se posicionar em relação a isso? Isso acontece. Então, dar uma chance para os grupos de afinidade é uma boa ideia, porque você vai conseguir principalmente aproximar essas pessoas dos seus compromissos de diversidade e inclusão. Eles vão poder construir essa cultura com você. Vai lá. E aí, não, meu piloto aqui está excelente, né? Está ótimo. E aí, galera, eu vou deixar vocês passearem os olhos, que eu estou caminhando para o fim da minha apresentação, passearem os olhos por esse slide aqui, que é um dos últimos mesmo. Esses benefícios que eu trago de diversidade e inclusão para vocês, sendo trabalhada dentro de uma organização, não tem, eu confesso, não tem nada a ver com nenhuma pesquisa, tá? De nenhum órgão. Eu trouxe isso aqui porque é o que eu vivi, é o que eu percebo como consultor dessa área e como alguém que já esteve à frente de programas de diversidade e inclusão, e eu tenho colegas aqui que atuam nessa frente também, e podem dar uma olhada e dizer se é pertinente ou não é. Eu gosto muito desses 10 benefícios. E vocês podem olhar para eles da maneira que vocês quiserem e até se provocarem aqui internamente, né? Quem levantou a mão. Quais desses benefícios ou quais dessas frentes aqui você precisa trabalhar um pouco mais? Pessoal, o que está nesse slide aqui faz sentido para vocês? Dessas 10 possibilidades aqui? Quando a gente trabalha diversidade e inclusão? Total? Total? Sim? Então, é uma boa. Eu não vou ficar dando aulinha nem palestrinha desses 10, porque é uma coisa muito particular. E é um desafio que você pode adotar para você mesmo ou você mesma. Vai lá. Então, para a gente encerrar esse debate de agora, eu gosto muito dessa outra provocação. Diversidade e inclusão não é necessariamente você mudar. Você permite, porque você muda ao longo da jornada. E eu vou encerrar trazendo uma reflexão muito particular minha. Volta ali naquele ali. Aí. Eu sou um homem cis. Beleza. E aí, quando eu tenho a oportunidade, por exemplo, de ouvir a história de uma pessoa trans, homem ou mulher, eu não faço ideia de como é isso na cabeça de alguém. Eu não consigo entender como é alguém que tem conflito de identidade de gênero. Mas quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu me dei conta de que aquela pessoa, em algum momento, começou a sofrer bullying na escola, começou a ter problema de permanência na escola,
não tinha uma relação muito boa com o corpo dele ou dela. Eu sou uma pessoa com deficiência, com quadro congênito. Eu sei o que é isso. Quando eu era adolescente, vocês acham que eu gostava de estar na cadeira de rodas? Durante muito tempo eu imaginei que ninguém ia se interessar por mim. Ninguém ia querer ter um relacionamento comigo, porque eu estou muito distante dos padrões de beleza. Eu sou um cara heterossexual. Mas quando eu comecei a ouvir a história de alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha, eu comecei a perceber o que é você ter alguma coisa em você, que você nasceu daquele jeito, e você precisa tentar esconder, ou você tem vergonha de falar, ou você tem vergonha de se jogar na sua vida amorosa. Eu passei por isso. E a minha característica eu não consigo esconder. Eu nunca consegui esconder minha deficiência. Eu sou um homem branco, mas quando eu comecei a ouvir histórias de outras pessoas, de outras etnias e de outras histórias de discriminação, eu comecei a entender um pouco mais, porque eu também já passei por situações em que as pessoas não paravam de olhar para mim, achavam que eu não deveria estar ali, que o lugar não era feito para mim, e as pessoas se espantam com a minha própria trajetória. E as pessoas também assumem em relação a mim um monte de coisa da minha trajetória e da minha personalidade que não é verdade só porque eu estou na cadeira, da mesma maneira como acontece com uma discriminação racial. Então, eu sou um homem branco, hétero, cis, com deficiência. O fato de eu ter a deficiência me convidou a entender, a me colocar no lugar de outras pessoas que vivem realidades que não são a minha de uma maneira muito única. E aí eu entendi uma outra coisa que nem está em slide nenhum, mas eu faço questão de compartilhar com vocês. Não é necessário você entender para respeitar. Vou falar isso de novo. Não é necessário entender para respeitar. Eu não entendo um monte de coisa de outras pessoas, de outras frentes da diversidade, mas isso não me impede de respeitar o que eles trazem, o que elas trazem e a história de cada um. Pode passar para o último slide. Aqui é só, ESG é legal, pessoal. Uhul, todo mundo falou de ESG, eu também adoro. Vai. E aí, por último, não menos importante, eu trago essa reflexão do GRI muito como uma possibilidade de inspiração para vocês. A metodologia de relatórios do GRI é muito interessante, e eu acho que vale a pena olhar, mas olhando de novo para esse slide aqui, eu acho que, na verdade, é algo que aconteceu comigo. Eu tive contato com o GRI pela primeira vez em meados dos anos 2000. Eu trabalhava com sustentabilidade nessa época. E eu me lembro que, quando eu percebi o movimento das empresas para um mundo melhor, pela pauta da sustentabilidade, eu fiquei emocionado. Eu achei o máximo, porque eu vi, são organizações gigantes brigando por uma coisa que é certa. E eu tenho a mesma sensação que eu tinha antes, sendo um profissional de diversidade e inclusão. E tem uma outra coisa que eu quero confessar para vocês aqui agora, que eu estava ansioso para falar isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de declarar meu imposto de renda. Eu gosto de declarar imposto de renda porque não sei, me dá uma sensação de ética, assim, no meu coração. Será que eu tenho que levar isso para terapia? Ou está tudo certo? Não, eu gosto porque me dá uma sensação de cidadania. Eu estou falando sério, eu acho legal fazer parte disso. E é esse mesmo sentimento que pode conectar vocês a uma política de diversidade e inclusão. Como o Camilo falou, diversidade e inclusão é uma jornada que tem os seus milestones, tem os seus compromissos, tem as suas metas, mas é algo que vai transformar a organização de vocês de uma maneira que, depois que vocês virarem essa chave, vai ser ilógico na cabeça de vocês voltar a agir como vocês agiam antes. Então, eu faço esse convite para vocês. Se entreguem à diversidade e inclusão. É muito, muito, muito gratificante. Obrigado. Obrigada, Rafa. Rafa, só para registrar que jujubas são muito mais saborosas do que Cheetos, né? Muito mais, Vamos passar para a Cris e para a Luciene, para a gente poder trazer outras questões aqui. Cristiane, nessa pesquisa que vocês apresentaram aqui, né, que o Camilo trouxe,
A gente percebe que nem todas as firmas têm políticas de inclusão e diversidade e códigos de conduta também que endossam o compromisso com a não discriminação. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a importância dessas políticas que endossam o comprometimento com a inclusão e diversidade para a cultura de pertencimento, para que seja possível essa cultura de pertencimento. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com os meus colegas aqui painelistas, dividindo esse tema que é um tema extremamente importante para a nossa profissão e para o futuro da nossa profissão, né? Afinal de contas, as nossas firmas de auditoria, de contabilidade, elas são formadas por pessoas, né? Nós falamos isso no painel hoje de manhã, sobre as capacidades do profissional do futuro, sobre os profissionais com excelência. E veja, a gente não vai ter profissionais de excelência trabalhando conosco, ou dando o seu melhor, ou a gente conseguindo extrair o potencial máximo dessas pessoas, se elas não se sentirem pertencentes àquela firma, àquela organização. Então, esse conceito de pertencimento, que é o tema aqui do nosso painel, ele é crucial para o sucesso da nossa profissão, como firma, como pessoas, né? E para as pessoas se sentirem pertencentes, é onde entra a necessidade de termos essas políticas afirmativas, essas políticas capitaneadas, como bem colocou aqui o Camilo, pela alta administração. Se a gente não tem esse tone of the top, se a gente não tem a liderança, as lideranças das firmas, das empresas, engajadas nesse tema, dificilmente a gente vai ter essas ações funcionando e trazendo resultados. E eu costumo dizer, e o Rafa trouxe aqui dados para a gente sobre isso, quando a gente fala de diversidade e inclusão, não é só a coisa certa a se fazer. A gente viu aqui dados que mostram que traz resultados. Então, se há um discurso que a gente pode usar e tem usado muito para engajar a alta liderança das firmas, é mostrar que traz resultados, resultados financeiros. E como que é uma mágica isso? Não. A partir do momento que a gente tem profissionais que tenham esse senso de pertencimento da organização, eles vão dar o seu melhor. Eles vão dar o seu 100%. A gente vai conseguir extrair o full potential desses profissionais. E é aí onde esses resultados aparecem. É aí onde a gente vê isso na prática, em números. Então, a partir do momento que os profissionais têm esse senso de pertencimento daquela organização, é onde eles vão, de fato, se doar e se dedicar. E as ações afirmativas, as políticas, código de conduta, elas vêm justamente para a gente trazer essa equiparação. Hoje, a gente tem visto esse conceito de diversidade e inclusão sendo agregado com mais uma palavrinha. Então, diversidade, equidade, como o Rafa colocou, e inclusão. Eu costumo dizer, e o Rafa também citou isso aqui, diversidade é você convidar as pessoas para a festa, convidar as jujubinhas para entrar. Inclusão é você convidá-las a dançar. E para dançar, muitas delas você vai precisar ensinar como é que se dança. Então, essas ações afirmativas, elas vêm para isso, para a gente tanto atrair, contratar essas pessoas, reter essas pessoas, e para que elas possam se desenvolver e crescer dentro daquela organização. Tá bom? Antes de passar para... Obrigada. Antes de passar para a Luciene, eu queria... Acho que a gente já tem o resultado da enquete, só para poder ajudar a gente aqui na discussão. Aqui a gente vê o maior percentual, 77%, profissionais mais engajados e colaborativos. Luciene, até acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, a maior parte falando sobre engajamento. E queria te perguntar ainda sobre a pesquisa que foi apresentada. A gente vê que tem um baixo índice de firmas que contam com mecanismos de autodeclaração. Como é que esses dados demográficos com os colaboradores como raça, gênero, podem apoiar as empresas na construção de iniciativas de uma cultura de pertencimento? Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer, Rafa, por essa experiência sensacional que você trouxe a todos nós. Acho que a gente fica com o desafio de fazer essa pesquisa que nós fizemos esse ano, o ano que vem, para a gente ver o aumento significativo que a gente pode ter nos índices que foram apresentados aqui anteriormente. Parabéns. Muito obrigada pelo aprendizado.
Bom, a gente trabalha dentro dessa perspectiva de dados, né? Os dados são necessários e a diversidade dentro da estratégia, ela é primordial, porque se ela estiver na estratégia, ela vai ter investimento ao certo, né? Se não tiver investimento, me desculpem, mas não está na estratégia. Então, eu realmente recomendo um investimento significativo nesse quesito. E os dados, eles vêm de uma forma muito primária dentro das pesquisas, dos processos de contratação, dentro do e-social, né, que nós temos uma imensidão de especialistas nesse assunto. Nós temos dados dentro do e-social, que são gênero e raça. Entretanto, a raça é um pouquinho discutível, né? Porque com os 50 tons de pele que nós temos, né? Com o colorismo que o Brasil distribui aí afora, nós temos o bronzeado, nós temos o jambo, nós temos o dourado, né? E aí temos o pardo, que também ainda é um dado que se mistura muito se ele está relacionado a uma subdivisão de negro ou de branco. O IBGE determina que é de negros. Então, a gente tem alguns dados dentro daquilo que nós já temos primariamente, mas que eles são muito primários, eles não favorecem no todo, mas eles podem ser trabalhados, como o Rafa colocou aqui. E nós temos a autodeclaração, que já é um amadurecimento além daquilo que nós temos de forma primária, né? Onde você pode olhar os dados de uma forma um pouco mais acentuada, de uma forma demográfica, aquilo que você vai trabalhar uma retenção, né? E aquilo que vai te ajudar a acrescentar algo, a uma ação maior dentro da sua estratégia, valorizando a sua estratégia. Dentro da nossa experiência, nós observamos que o melhor a gente incentiva a autodeclaração, mas que o amadurecimento total está realmente dentro do censo, né? Onde você vai extrair com o maior detalhe possível aquilo que você pode acrescentar dentro da estratégia da empresa e onde a gente trata os dados mais sensíveis. Normalmente o censo ele deve ser anônimo, né? Nós não devemos conhecer os dados. Muito se discute se os dados desse censo deveriam estar dentro do RH ou se ele deveria estar sendo tratado dentro desse ambiente estratégico para que ele não possa causar algo que não favoreça, né, a estratégia, e onde a gente discute a identidade de gênero e a identidade religiosa, por exemplo, né? Dentro da minha experiência, por exemplo, nós nos deparamos com a identidade religiosa, que foi muito importante para que o respeito a feriados que determinadas pessoas precisariam ter fosse realmente entendido por aqueles que não eram entendidos. Então, os dados eles são extremamente necessários, eles favorecem e sem eles nós não sabemos por onde começar. Mas nós incentivamos esse amadurecimento na autodeclaração. Muito bacana. Só um comentário em cima do que a Lu acabou de falar. É exatamente, né, o que a gente pensa no IBRACON. A única recomendação que nós fazemos é o seguinte, né? Antes de começar, pense bem aonde você quer chegar como empresa, né? Então, se eu chego aqui e falo para o Rafa, você está precisando de dinheiro? Ele tem duas respostas para dar, sim ou não. Se ele falar, eu estou precisando, eu criei nele uma expectativa de que eu estou interessado e posso emprestar, né? Então, ele fala, estou precisando. Eu falo, tá bom, eu posso te emprestar. Não pergunte para as pessoas, né, como elas se... Qual o seu Pix, Rafa? Para a gente perguntar para as pessoas como elas se identificam, orientação sexual, identidade de gênero e por aí vai, é claro que, à medida em que você fizer isso, você vai criar uma expectativa do outro lado de que alguma coisa vai acontecer diferente do que está acontecendo, né? E o sucesso de um processo de autodeclaração, ele está intimamente ligado ao nível de segurança psicológica daquele coletivo, né? Então, quanto mais seguras as pessoas estiverem para falar sobre algo que até então só dizia respeito a ela, né, melhor ou com mais qualidade a gente vai ter nos processos de autodeclaração, né?
eu já ouvi um monte de coisa, né? Tem que ser obrigatório. Eu não gosto de nada obrigatório, mas aí é uma questão minha, né? Eu acho que esse caminho de buscar segurança psicológica, talvez quando você fizer o primeiro, você vai se surpreender, né? Eu já vi casos, né? Inclusive na firma que eu atuo, em que de anos, né, de um ano para outro, você via pessoas, né, se identificando como uma coisa que não se identificava antes. E aquele negócio, né, a pessoa não mudou de cor, ela simplesmente se sente mais segura para, naquele momento, falar sobre alguma coisa que ela não falava anteriormente, né? Então, acho que é importante a gente ter a convicção de que eu vou conhecer para ver o que dá para fazer e eu estou, né, aqui intencionado a fazer alguma coisa, de fato. E aquela comparação que você fez da Jujuba e dos Cheetos, eu achei perfeita, porque o que eu mais vejo coloca a Jujuba para dentro e a Jujuba fica ali isolada também, né? Ela não está dentro do contexto coletivo, inclusive, para desenvolvimento das suas competências, né? Então, eu queria que você comentasse, Rafael, em relação a empresas que a gente tem aqui na nossa plateia, de vários portes, se essa é uma questão, esse tema, que pertence mais a grandes empresas, se são exclusivos de grandes empresas, e como que você vê essa questão de engajamento de empresas de todos os portes? Eu acho que uma empresa de médio ou pequeno porte tem uma oportunidade de ouro para iniciar um programa de diversidade e inclusão. Não importa o seu tamanho, mas imaginando que o teu tamanho é menor, você tem a oportunidade de crescer algo de dentro para fora, desde a sua estrutura até isso tornar cultura. O que eu estou querendo dizer você já imaginou que maravilhoso que seria se você, enquanto é pequeno, começa a cultivar a cultura da diversidade e inclusão, para que no momento em que você se torna 10 vezes maior, isso já está na sua espinha dorsal, porque você começou lá atrás. É uma coisa que vários outros colegas, outras pessoas vão entrar na sua organização. E conforme você vai crescendo, você vai apresentando isso como uma coisa que já é. Ah, mas Rafa, eu não vou crescer. Eu vou continuar desse tamanho que eu tenho. Ótimo, continuo achando ótimo. Por conta do que a gente falou agora há pouco, investir em diversidade e inclusão é você investir no senso de pertencimento. As pessoas vão querer trabalhar na sua empresa. As pessoas vão querer ficar na sua empresa. Você vai mudar o teu ponto de vista em relação a um monte de coisas. E você pode começar dando o primeiro passo que você achar melhor. E, aos poucos, evoluindo essa cultura. Tem um outro ponto ali da analogia dos Cheetos e da segregação. Isso acontece conforme a sua cultura organizacional muda. A diversidade e inclusão pode crescer junto com a sua cultura organizacional, ou a sua cultura organizacional pode crescer porque tem mais diversidade e inclusão. É uma relação meio Tostines, mas eu acho sensacional. Estou bom de falar de comida, né? Você não lanchou, Rafael? Está com fome. É só uma analogia. A gente almoçou. A gente almoçou bem na mesma mesa. Ô, Leandro, recentemente a B3 incluiu novas regras para aumentar a diversidade de gênero e de grupos minorizados nos conselhos, que é uma evidência, né, que o mercado vem se preparando para esse novo momento, com o aumento das pautas ESG nas organizações. Conta para a gente a importância dessa representatividade nos órgãos de governança das empresas. Eu entendo que representatividade, Juliana, ela é importante em todos os espaços de convivência, né? Dentro dos órgãos, né, de governança, a gente sabe que, né, tudo que acontece numa empresa, como a gente falou aqui, é aquilo que de fato emana da liderança, né? Se a empresa decide que vai aumentar a fatia de mercado em determinada região, provavelmente, né, com todo o respeito ao gerente de vendas, mas isso não veio da cabeça dele, talvez até veio, mas quem aprovou e falou, faça, cresça, foi a liderança, né?
Se a empresa decide que vai investir numa nova planta, é a mesma coisa. Se a empresa decide que vai aumentar a força de trabalho, reduzir a força de trabalho, quem define isso é a liderança, né? E quando você fala em diversidade e inclusão, um dos caminhos que a gente precisa pensar sempre é esse caminho, como a gente falou, do ambiente de pertencimento, né? Se a gente concluir que pertencer é você poder ser quem você é e atingir as potências que são as suas, não aquelas que eu quero que você tenha, mas aquelas que são as suas, tendo as características que são as suas, essa pessoa, para ela poder prosperar dentro de um espaço, dentro de uma empresa, ela precisa ter representatividade, ela precisa olhar para o lado e falar assim, poxa, isso aqui é para mim também, né? Esses caras estão falando um monte de coisa, mas eu olho para o lado e eu me reconheço. Quando isso acontece nos órgãos de governança, é de fato você trazer a inclusão. Lembra que o Rafa falou, né? A inclusão é sobre valorizar as diferenças. Então, você ter diversidade dentro dos conselhos, dentro dos boards, né? De novo, eu também não vou entrar aqui na questão, né, de se é obrigatório, se não é obrigatório, se esse é o caminho ou se não é, né? Mas o fato é que, se você entende, você acredita que o grupo diverso, ele chega a conclusões diferentes de um grupo heterogêneo, faz todo sentido você ter mais diversidade dentro dos órgãos de governança, né? É claro, é tudo uma questão de desconstrução do status quo, né? Eu estava lendo uma pesquisa recente, numa dessas edições desse periódico, essa revista de Harvard, e eles fizeram um extrato, né, das minutas de reunião, de atas de conselho de administração e dos comitês. Alguém teve, né, a disposição de ler todas as minutas e avaliar quanto tempo cada um tinha de fala, né? E não surpreendentemente, as mulheres têm 35% a menos de fala do que os homens nesses órgãos, e as pessoas negras têm 43% a menos de fala do que os homens, seja homem negro, seja mulher negra. E é curioso que quando você pega uma pessoa com título representativo, por exemplo, que é um reitor de uma grande universidade, ou foi presidente de empresa, sendo homem ou sendo mulher, o seu espaço de fala aumenta. Significa dizer que o ambiente que ali está permitiu que a pessoa falasse mais ou falasse menos em função das características que são as suas. Isso é resultado das atas. Alguém pode falar, não, é por acaso, alguém pode falar um monte de coisa, mas é algo que faz a gente refletir. Não vai adiantar, né, somente ter a representatividade, principalmente se for um negócio muito goela abaixo, que eu tenho convicção que não funciona, no meu ponto de vista, mas de você construir um espaço, né, em que as pessoas tenham também a oportunidade de se colocar, né? Tem várias perguntas aqui chegando, que bom, está todo mundo bastante engajado aí na temática. Vou passar para a Cristiane. Como promover o senso de pertencimento na área de contabilidade e auditoria? Essa pergunta é muito boa, porque esse senso de pertencimento tem que surgir quando os profissionais ainda estão estudando. Eles precisam olhar para as empresas e falar, será que eu posso pertencer a essa empresa? Essa empresa tem espaço para mim? Tem representatividade nessa empresa? Né? A gente deixa, muitas vezes, de receber bons currículos, porque eles nem se candidatam às nossas vagas, porque eles olham para a foto da nossa organização e não se enxergam lá. Né? Então, eles já não têm esse senso de pertencimento antes mesmo de se candidatarem a uma vaga. Então, esse senso de pertencimento, e essa é uma provocação que a gente deixa aqui para todos, precisa nascer antes da contratação. Eles precisam querer fazer parte da sua organização, da sua empresa. E, para isso, você precisa ter uma certa representatividade. Para isso, você precisa ter ações de inclusão, você precisa ter ações que deem as mesmas oportunidades para todos, né? Que também, esse é o conceito de equidade, né? Não adianta a gente trazer as pessoas diversas e eles chegarem na nossa organização, na nossa firma,
e não receberem as mesmas oportunidades, né? Então, a gente precisa dar essas mesmas oportunidades. Precisamos trazer mecanismos para que todos tenham essas mesmas oportunidades. Então, daí que nasce muito dessas ações afirmativas que a gente vê hoje acontecendo, é para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. A gente não quer só contratar as pessoas e deixá-las ali na empresa, a gente quer contratá-las, a gente quer que elas se desenvolvam, se sintam pertencentes e prosperem, né? O Rafa trouxe essa palavra dentro da apresentação dele, né? Prosperem dentro da nossa organização, né? As firmas de auditoria, a gente quer ter sócios, todas as camadas de diversidade. Para isso, a gente precisa despertar esse interesse antes até de contratá-los, né? Para que eles possam se candidatar às nossas vagas. Luciene, quais são as ações que devemos tomar para ser um aliado na jornada de diversidade e inclusão? Bom, aliado é um dos exemplos que a gente faz no processo, né, de inclusão e diversidade, onde o aliado, ele não necessariamente se identifica com o gênero, ou com a religião, ou com aquela causa, né? Nós temos exemplos, uma das ações que a gente pode ter, quando você vai trabalhar um pilar, é você colocar um aliado que não se identifica com aquele gênero e uma outra pessoa que se identifica com aquele gênero, para que eles trabalhem juntos, para que eles minimizem os vieses inconscientes que existem, possam discutir abertamente, porque o aliado vai discutir em relação ao assunto, com aquele aprendizado que o Rafa falou, né? Ele aprende, a palavra, sobretudo, é a palavra respeito. Então, ele não vai entender aquilo com viés. Somos treinados, aprendemos, entendemos os estudos que estão por trás daquela ação que a gente precisa ter, para que a gente possa realmente ser denominado como um aliado e poder levantar a mão e poder se propagar e propagar uma ação mais estruturada, né? Eu queria só fazer uma colocação, só complementando também o que foi colocado em relação à B3. Houve uma discussão muito significativa em relação até se a B3 estava fazendo alguma coisa que era significativa, né? E houve dentro do ambiente masculino, dentro do ambiente feminino. Foi muito interessante ver isso de forma como nós aqui, trabalhando na diversidade, né? E o IBRACON se posicionou, as empresas se posicionaram, todas elas contaram com os especialistas, mas foi muito interessante ver isso, porque é uma reflexão que a gente tem que colocar, né, é que enquanto existir a discussão, qualquer ação é válida, qualquer ação é significativa, como foi colocado aqui pelo estudo. Então, isso a gente também observa dentro de um viés, né? Colocar que se a ação é significativa é a mesma coisa que pensar, ela só pode ser significativa porque ela existe, aquele fato existe, é necessário que essa ação seja feita. Então, queria dar essa complementação, porque foi um momento que o mercado teve um burburinho, né? E foi muito interessante observar esse burburinho. Se eu puder contribuir também com a questão de aliados, que a Lu comentou, é muito importante a gente ter aliados em todas as esferas, né, da organização, porque o aliado é quem vai dar voz às minorias, né? O aliado, a sua grande maioria, eles ocupam espaços que hoje são pouco representados pelas minorias. Então, o abrir alas, né, quem vai dar voz, quem vai dar oportunidade, quem vai levar assuntos importantes para serem discutidos ali, muitas vezes são os aliados. Então, os aliados são extremamente importantes em toda essa jornada de diversidade e inclusão que a gente está falando. Rafael, a sociedade está preparada para incluir esse grupo de minorias na liderança das companhias? Eu não sei. Depende do cenário, depende do contexto, depende da liderança. Eu acho que estar preparado para incluir é uma pergunta muito capciosa. Essa é uma boa palavra que eu também gosto. E, para ser bem sincero, eu acho que a gente nunca está, né, pessoal? A gente nunca está. Porque eu acho que trabalhar com inclusão é tipo assim, querer pular na piscina sem saber se você já pulou ou não, e não pulando. É você aprender a nadar vendo vídeo no YouTube, e não nadando diretamente naquela piscina. Então, se você está preparado para incluir, a resposta sempre vai ser não sei, acho que estou, mas pode ser que não. Você só vai incluir a partir do momento que você inclui, a partir do momento que a pessoa está lá, a partir do momento que ela convive lá,
a partir do momento que os desafios surgem, não porque você imaginava que eles iam surgir, mas eles surgem porque a pessoa está lá. Então, qual que é a melhor saída para testar se você está preparado mesmo ou não? Fazer. Vai lá e contrata, vai lá e promove, vai lá e dá a chance, vai lá e permite. Ah, mas e se der chabu? E se der errado? Uma outra coisa que é importante ter em mente, gente, aí vocês vão saber falar isso muito melhor do que eu. Qualquer promoção, qualquer contratação e qualquer desligamento é um risco, certo, Lu? Qualquer movimento tem risco. Se você está com mais medo, porque é um movimento que envolve diversidade e inclusão, você precisa dar uma pausa e entender por que você está com tanto medo assim. Vamos falar um pouco sobre isso. Obrigada, Rafa. A gente está no finalzinho. Camilo, bem jornalista, a gente tem 1 minuto para concluir uma coisa tranquila, que é juntar. O Rafa falou que diversidade é diferente de inclusão, e queria que você fizesse, para a gente fechar esse assunto, essa conexão entre diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, né? Por que que isso é uma cultura e benéfica para a sociedade? Em outro evento, ou agora? Por favor, né? Não, você tem que já me ajudar a editar, já me entrega o material pronto. O que eu penso, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou. A gente não vive mais do jeito que a gente vivia antes. Alguém pode achar que está melhor, que está pior, eu não sei, mas o fato é que mudou, né? Para quem começou a fazer auditoria aqui há mais de 25 anos, eu faço há 26, dá para perceber que a essência da auditoria é a mesma, mas a forma que a gente faz a auditoria mudou, né? Os problemas dos nossos clientes mudaram, né? Está tudo muito mais complexo. Agora, tem derivativo, tem até um jeito de contabilizar derivativo, antigamente não tinha nada disso, e quando você compra empresa, você não está comprando, você está combinando o negócio, e aí vai, complexo, os problemas são complexos, né? A gente pode chegar à conclusão que, para resolver problema complexo, quanto mais possibilidades e perspectivas de visões eu tiver, melhor é para mim, melhor é para quem está tentando chegar na solução. E as empresas de auditoria aqui representadas, né, são empresas que trabalham com isso, né, gerar as soluções, né, inesperadas para problemas complexos dos nossos clientes. Eu posso tentar fazer isso com um grupo homogêneo, heterogêneo, eu posso tentar fazer isso com um grupo heterogêneo e eu posso tentar fazer isso com um grupo diversificado. Se eu acreditar que quanto mais diverso for o grupo, melhores são as soluções, opa, está dando vontade de fazer isso aqui. Agora, eu tenho um grupo hoje que é heterogêneo, eu preciso diversificar ele. O que eu faço? Eu preciso trabalhar nesse grupo, trabalhar nesse ambiente, para que, além do quantitativo, né, diversidade e inclusão não é sobre contratação, né? É sobre transformação cultural. Então, eu vou lá, transformo esse ambiente para que ele culturalmente aceite bem essas pessoas entram lá e elas têm a possibilidade de serem quem elas são, do jeito que elas são e atingirem o seu potencial. Pessoal, é claro que ninguém está falando aqui de bagunça. Ser o que ela é ser a pessoa que ela é, do jeito que ela é, com as características e tudo o que ela tem que nós também temos. Só que, às vezes, não chama atenção porque o que ele tem é parecido com o que eu tenho, né? Quando vocês olham aqui para mim e para o Rafael, nós também somos, né, homens heterossexuais, cisgêneros. Eu não tenho deficiência, ele tem. E vocês olham provavelmente para cá e vê uma grande diferença entre nós. E é sobre isso mesmo, porque tem a diferença. Então, eu faço o ambiente preparado para receber essas pessoas. Então, aqui a gente já falou de diversidade e de inclusão. E equidade. Poxa, eu tenho esse grupo, eu ofereço oportunidades de desenvolvimento que são, né, equitativas, né? As possibilidades não são aquelas que eu faço com base na minha escolha. Quer um exemplo simples? Aqui em auditoria a gente viaja muito, né? Faz muito trabalho fora e tal, e eu sou homem, né? No pressuposto que eu tenho 23 anos ainda, que eu não tenho faz tempo, e aí eu falo, puxa, eu sou sênior aqui de auditoria, eu vou fazer uma viagem, quem que eu chamo? Eu chamo o Paulo ou chamo a Paula? Puxa, essa cidade é muito legal, né? Eu vou lá
tem festa, sexta-feira tem happy hour, todo mundo sai, eu sou solteiro, o Paulo também. Eu vou chamar o Paulo, porque além de eu trabalhar, a viagem vai ser muito mais legal. E a Paula? Puxa, a Paula, eu não sei, dessa viagem ela não vai. E aí eu vou com o Paulo e me dou super bem com ele, a gente sai e faz o que a gente tem que fazer, inclusive o trabalho. Mesma viagem, 2 meses, chamo o Paulo. Na terceira, chamo o Paulo. O que acontece? Eu desenvolvo uma relação com o Paulo de confiança. Ele é o melhor auditor para mim. Mas para ele ser o melhor auditor, ele complementou um monte de coisa que eu queria e ele queria. E a Paula, talvez ela seja uma boa auditora, eu não sei, eu não dei oportunidade para ela, eu só dei para o Paulo. Sabe por quê? Porque eu sou homem heterossexual, cisgênero e ele também. É disso que a gente está falando, né? Isso não acontece nas empresas de auditoria que estão aqui, eu sei, mas no passado acontecia. Então, quando você junta isso, Ju, né, e olha, equidade, diversidade, inclusão e equidade, é o caminho para você desenvolver o ambiente de pertencimento, que é o quê? Poxa, se eu respeito o Paulo e a Paula pelas características que são as suas e pelo que eles contribuem com o meu negócio, com o nosso negócio, eu dou oportunidades equitativas para eles, o que eu faço? Cada vez mais o Paulo e a Paula vão querer estar aqui. Sabe por quê? Porque pertencimento é a crença subjetiva, no meu modo de entender, de que eu faço sentido para aquele ambiente faz sentido para mim, eu desenvolvo o ambiente me desenvolve, cada vez que eu estou ali, eu me sinto bem, porque eu aprendi coisa nova, e eu vejo que o grupo está fazendo alguma coisa com base no que eu ensinei eles a fazer, e aí isso vai girando, eu me sinto pertencido. É claro, né? Tiraram aqui. Eu sou mais engajado, eu sou mais criativo, eu sou mais produtivo, o meu turnover é menor, eu sou mais feliz, e no final do dia, aquele 1% que falou ali, ou 2%, que dá mais dinheiro, também acertou. Diversidade e inclusão é sobre isso. O turnover custa caro, quem é de RH que sabe, contratar custa caro. Eu ter esse sentimento nas pessoas de que eu quero trabalhar nessa firma de auditoria porque lá os caras me aceitam, independente da minha cor, do meu credo, da minha orientação sexual. Tentar fazer com que essas pessoas venham não naturalmente custa dinheiro. O comportamento das pessoas mudou, né? A vontade de comprar mudou. É claro que é sobre dinheiro também, e a gente não tem que ter vergonha disso, porque é disso que a gente sobrevive. Não é só sobre isso, né? Mas é sobre isso também. Então, eu acho que tentando fazer um link, se eu conseguir fazer, acho que é mais ou menos isso. Não conseguiu fazer resumo nenhum, mas tudo bem. Não vou conseguir editar, porque é ao vivo, né? Mas foi ótima a resposta. Obrigado. Olha, quero agradecer muito aqui a participação da Cristiane, Leandro, Luciene, Rafael. Foi um prazer dividir essa tarde aí com vocês, principalmente aprender muito sempre com o Ibracon e com a auditoria independente, porque os temas, estava olhando aqui, são sempre realmente muito interessantes, né? Muito à frente do que a gente vê, né? Em outras empresas, enfim, em outros setores. Rafa, quer concluir? Eu acho que você deveria perguntar para a plateia se foi o painel mais legal. Vocês acham que foi o painel mais legal? Será que alguém daqui do palco vai ganhar a Alexa? Vamos rodar aí o sorteio da Alexa? Está pronto aí o sorteio? Cadê o sorteio? Mas tem auditor aqui para auditar? Tem auditor, vai. Vai iniciar o sorteio, que a gente já chegando ao fim, tem que correr, ó, já estamos estourados de tempo. Tchanarã. Vinícius Claudino da Silva. Cadê você, Vinícius? Levanta a mão. Vinícius. Tem direito a ganhar o prêmio? Presidente. Roda de novo? Roda de novo, então. Ó, a auditoria está dizendo que pode rodar de novo. Joaquim Goiano de Azevedo Neto. Cadê você, Joaquim? Boa. Ê! Parabéns! A gente vai entregar sua Alexa. Ele vem aqui? Vem até aqui? Alguém vai te procurar aí, ó. Mas não vai embora não antes de receber a sua Alexa. Amanhã a gente vai ter mais prêmio, mais sorteio. Agradeço novamente a vocês. Tem o presente, a foto oficial. E a gente se vê amanhã, pessoal. Obrigada.